Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin é 87 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que cai e puxa todo o mercado junto com ele. Crash, medo extremo, liquidações acima de $1 bilhão. E eu estou comprando? Sim, eu fui às compras e sigo de olho em mais compras. E eu quero te mostrar o porquê neste vídeo. Tudo com base histórica, base gráfica. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Eu te peço, gentilmente, que você coloque aqui na descrição aqueles ativos que você quer que eu avalie amanhã. A gente vai fazer avaliações gerais hoje de alguns ativos, mas amanhã é dia de analisar diversas altcoins, porque a gente tem que sim entender que este tipo de movimento extremamente agressivo do Bitcoin está trazendo muitas altcoins a pontos espetaculares, para quem obviamente está buscando compras. Então eu deixo os comentários abertos para que você comente os ativos que você quer que eu avalie. Bom, vamos começar com o Bitcoin. O que está acontecendo com o Bitcoin? Por que a gente está vendo um movimento como este? A gente está vendo o mercado como um todo cair graças a quedas ultra agressivas do mercado tradicional. A gente volta a ver quedas em Nasdaq de praticamente 2%. Ou seja, Nasdaq em 3 dias, desde a última sexta, já coloca quase 6% de queda. E o nosso amado SP500 também está vendo quedas agressivas, rompendo inclusive para baixo um padrão que normalmente rompe para cima, que é um triângulo ascendente. A gente vê para a SP500 em 3 dias também uma queda de 3,6%. Pode parecer pouco, já que a gente está diante do Bitcoin com uma queda nos 3 últimos dias de nada menos do que 10%. Nossa, mas 3% no mercado tradicional, 5% em Nasdaq é muita coisa? É muita coisa. Por que é muita coisa? Porque eles são mercados bem consolidados. Uma queda de praticamente 6% em Nasdaq é como se a gente tivesse uma queda de 30% no Bitcoin. Se a gente estivesse caindo 30% no Bitcoin, você entenderia mais ou menos o que os investidores dos mercados tradicionais estão sentindo hoje. É um movimento muito agressivo. E a gente está vendo o mercado de criptomoedas simplesmente acompanhar o movimento do mercado tradicional. Só que, enfim, o Bitcoin começa a corrigir. A gente está vendo uma correção que, na minha humilde opinião, é extremamente saudável. E eu te explico o porquê. A gente está diante de um movimento que está nos levando a uma correção mensal. Lembra que a gente falou bastante sobre a correção mensal? A gente teve toda uma aceleração, correção mensal, aceleração, correção mensal, aceleração, e agora a gente está, sim, indo em busca de uma correção mensal. Quando o mercado começa a corrigir no mês, nós temos a formação da base de preço mensal, que se forma quando o RSI do gráfico diário bate em sobrevenda. RSI Levels, RSI do gráfico diário, a gente atingiu níveis de sobrevenda. Veja que eu tinha um alerta aqui e ele foi ativado na madrugada desta terça-feira. E a gente está abaixo do 30. Veja no RSI Levels que a gente foi numa faixa até mais baixa. E o mercado começou a corrigir e a formar uma base de preço mensal. Primeiro ponto, base de preço mensal. Historicamente, algo muito benéfico para quem está buscando investimentos. Por que eu vejo isso? Porque no histórico, a gente tem em uma tendência de alta
e a gente não pode se enganar, estamos em uma tendência de alta, que todas as vezes em uma tendência de alta em que o Bitcoin atinge o RSI do gráfico diário, que é a formação da base de preço mensal, temos acelerações. Isso aconteceu no final de 22, isso aconteceu em março de 23, isso aconteceu em setembro de 23, isso aconteceu em julho, principalmente em agosto de 2024, e agora a gente volta a ter uma correção que nos leva ao RSI abaixo de 30, RSI do gráfico diário abaixo de 30, base de preço mensal. Esse foi o primeiro motivo que me levou a comprar, fazer compras no dia de hoje. Base de preço mensal sendo formada. RSI do gráfico diário batendo em sobrevenda. Luan, mas isso você já tinha avaliado? Claro que eu já tinha avaliado. Inclusive tinha mostrado aqui. Eu informei que este era um dos meus planos de ação, planos de investimento. Se o mercado perder esta faixa aqui, eu vou olhar para a base de preço mensal, RSI do gráfico diário batendo em sobrevenda. Mostrei aqui várias vezes e obviamente detalhei de uma forma extremamente profunda lá no nosso grupo Premium e Desafio. Então, eu simplesmente tinha sim um plano de ação que considerava este cenário. Por que eu sempre busco ter vários planos? Entenda, eu não estou adivinhando o mercado, não estou vindo aqui para falar, eu avisei. Não, eu não tento adivinhar o que o mercado vai fazer. Eu simplesmente atualizo os meus planos de investimento toda semana, considerando os novos cenários e me preparando sempre para os piores cenários. Um desses cenários era justamente a busca por uma faixa de correção mais agressiva e a base de preço mensal. A gente tem ainda espaço para cair. Sim, é por isso que eu fiz compras hoje e eu alertei lá no grupo geral também. Se você não está participando do grupo geral, já clica aí no link da descrição do vídeo. É um grupo gratuito, tem muita informação bacana para você. E detalhe, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. A gente está aqui todos os dias e eu falei sim sobre este ser um dos cenários que poderiam acontecer. O nosso trabalho como investidores é traçar esses planos e estar pronto para esses planos. Então eu tinha caixa, eu estava monitorando uma série de ativos e aí eu me aproveitei para comprar numa base de preço mensal que está se formando. Mas é apenas um indicador que vai me levar a compras? Obviamente que não. A gente teve este movimento ultra agressivo que veio em conjunto com o movimento de baixa de Nasdaq, sim, mas a gente está vendo esta movimentação com um nível de liquidação elevado. Nas últimas 24 horas tivemos 1,58 bi de liquidação. É um número extremamente elevado. Se combinado a gente com o dia de ontem, a gente tem valores bem expressivos. Lembra muito o movimento que a gente teve no dia 2 e 3 de fevereiro. Liquidações são importantes para que o mercado encontre um fundo. Some isso à queda do Open Interest, ou seja, o interesse pela queda está derretendo. A gente viu o Open Interest cair muito com esta movimentação do próprio mercado. E tem um outro ponto que me levou a compras, que é um ponto que eu adoro. É um indicador que eu adoro, que é o índice de medo e ganância. Enfim, atingimos medo extremo. Nível de medo extremo é oportunidade historicamente. Te mostro também, com base em gráficos,
E óbvio, eu já trouxe uma leitura completa com a planilha. Eu tenho uma planilha que eu já trouxe aqui por diversas vezes, em que a gente mostra que comprar em medo e medo extremo e vender em ganância e ganância extrema acaba trazendo retornos gigantescos, mesmo em tendências de baixa ou em bear markets, que não é o caso aqui. Entenda isso. Não estamos em bear market, seguimos em bull market. No entanto, este movimento do mercado, ou seja, o RSI em sobrevenda, somado ao ponto de medo extremo do mercado, veja que quando a gente atinge medo extremo, a gente marca fundos. Medo extremo, tá vendo aqui, ó? Medo extremo, RSI, diário em sobrevenda, índice de medo e ganância. Medo extremo, RSI, medo extremo. Aqui também, no ano passado, julho e agosto, RSIs em sobrevenda extrema, medo extremo, fundos. E a gente volta a atingir este mesmo patamar em que temos medo extremo com o RSI do gráfico diário batendo em sobrevenda. Temos mais indicadores? Luan, mais indicadores? Sim, a gente se aproximou demais da EMA 200. Veja aqui, estamos com a EMA 200 neste ponto. Eu comprei no começo desta manhã e estou avaliando mais compras, ou seja, eu não dei all-in, eu ainda tenho caixa. Luan, como que você tem caixa? O caixa infinito. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Tem uma aula de caixa infinito. Dá uma olhadinha na aula também de Out-Season. Out-Season 00, 01, 02. Para você entender qual que é a minha visão sobre altcoins. Eu deixei caixa para uma eventual movimentação para estes pontos. E também tenho caixa para uma movimentação mais agressiva. Se é para a gente falar de movimentação ultra agressiva, eu quero te mostrar os pontos mais agressivos que a gente pode ter, que é em cima da movimentação de fundo a topo com áreas de retração de Fibonacci. Nós temos aqui, eu quero ajustar para você, para te deixar bem claro, consciente do movimento, tá? A gente tem aqui o que está se formando novamente como uma bandeira de alta até segunda ordem, com uma movimentação destes fundos até esses topos e uma retração em 38,2. Temos aqui, neste ponto, um movimento de reação em 38,2 de toda a movimentação. Se porventura o mercado cair para, primeiro, este ponto, 85,600, EMA 200, quiçá beliscar pontos de 79 ou 72, a pergunta que me fazem é, será que vai acontecer isso? O mercado vai levar a esse ponto? Eu não faço a menor ideia. Eu sempre gosto de ser o mais transparente possível. E no curtíssimo prazo, como que a gente vai ficar prevendo os movimentos? Não tem como prever os movimentos. O que a gente tem que fazer é sempre estar pronto para o pior cenário. Eu estou escalando compras hoje, eu escalei no dia 2 e 3 de fevereiro. Estou escalando hoje e posso vir a escalar mais, mas por que eu estou comprando hoje se existem cenários que podem nos levar a faixas inferiores? Porque eu tenho uma confluência de indicadores que me mostra que para quem está investindo e olhando o histórico, existe sim uma probabilidade interessante do mercado seguir agora em alta. Isso pode acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, 2, 3 semanas. O importante é avaliar o cenário como um todo, empilhar os indicadores.
Indicadores que te trazem um histórico, uma base, é isso que você deve fazer. Porque sem uma base, você não vai saber o que comprar, quando comprar. E eu estou comprando, mas ainda estou com caixa justamente para um cenário que seja menos interessante no curto prazo, mas que será muito mais interessante no longo prazo. No entanto, a base de preço mensal, somado ao medo extremo, somado a liquidações acima de 1,5 bilhão, somado à queda do Open Interest, somado a uma retração de 618 de todo este movimento, me deixam sim confortáveis, tá? Esses indicadores me deixam confortável para comprar e acumular nestas áreas, considerando que a gente tem uma probabilidade de seguir a tendência de alta. Ah, vai ter um topo duplo. O que a gente tem que olhar agora para validar um topo duplo que poderia nos levar a este ponto, tá? Vamos falar das visões. Sim, formarmos um topo descendente e aí sim um pivô de baixa. Não vejo um topo duplo em si sem que a gente tenha uma movimentação de recuperação para que a gente aí sim tenha um pivô de baixa. A gente vai discutir isso, mas o mercado seguir caindo de forma ultra agressiva é menos provável. Menos provável é impossível? Não. Por isso, Luan, eu estou falando por mim, estou aqui te explicando quais são as bases que me levaram a compras. Luan, estou sim preparado para estes cenários mais baixos. No entanto, a maior probabilidade é a gente encontrar um fundo e aí sim buscar a formação muito parecida com a formação, deixa eu trocar só essa cor, muito parecida com a formação que nós tivemos aqui. A gente teve uma queda livre, acumula, acelera, volta para formar um fundo ascendente e aí sim a gente tem um movimento de alta, muito parecido com o que tivemos lá atrás. Deixa eu até puxar aqui para te fazer visualizar. Por exemplo, seria este cenário aqui, algo parecido com isto. A gente tem uma recuperação, forma um fundo ascendente, acumula e aí sim a gente tem um cenário de alta, certo? Então, o que me levou às compras foi essa confluência de indicadores macro muito fortes. E obviamente, as baleias seguem acumulando, as sardinhas seguem vendendo, a gente segue visualizando o medo no varejo e a ganância, quando é realmente que deve-se ter ganância, das baleias acumulando. Some a isso um movimento de queda na dominância, a gente vê que o mercado está sim com uma sustentação muito interessante para com as altcoins. Por isso, eu comprei várias altcoins nesta madrugada e começo de terça-feira, madrugada e manhã de terça-feira, porque vários ativos estão formando fundos ascendentes, algo que a gente tinha discutido lá atrás. A gente tinha falado sobre isso. Se o mercado tiver quedas, a gente pode acabar vendo, sim, o movimento das altcoins se sustentar. Só um adendo. Tem mais um indicador que me levou a compras, peço desculpas, tinha até esquecido dele, e é importante. É o gap de curto prazo. Muita gente está falando do gap de 77 mil, do gap de 70 mil, mas eu devo lembrá-lo, tem um gap em 52.900, um gap em 20 mil, um gap em 9 mil, um gap em 3 mil, um gap em $900. Isso não quer dizer que estes gaps serão fechados. Muita gente começa a usar uma narrativa que muitas vezes não é válida. A questão dos gaps é que eles têm uma maior pressão para serem fechados quando eles são gaps de curto prazo.
Vou te explicar. O gap ele é formado na Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago ela negocia contratos de opções de compra e venda futura do Bitcoin. Você compra papéis que são opções de compra e venda. E existe um gráfico que serve para analisar e avaliar e negociar esses papéis, que é justamente este gráfico aqui, BTC1, exclamação, futuros de Bitcoin CME. Como a Bolsa de Chicago ela é uma bolsa tradicional, ela tem um horário para abrir e um horário para fechar, principalmente os contratos futuros. E ela fecha, dependendo do horário, de verão e tudo mais, mas ela fecha neste período em que nós estamos vivendo, às 19h10, horário de Brasília, e reabre às 20h10, horário de Brasília, isso em uma semana. Segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta. E ela também tem um horário de funcionamento que é fechado no final de semana, ou seja, às 19h10, horário de Brasília, de sexta-feira, a gente tem o encerramento desta negociação e às 20h10, horário de Brasília, do domingo, a gente tem a reabertura desses contratos. Quando existe uma movimentação, seja no intraday, ou seja, das 19h10 às 20h10 no mesmo dia, ou tem uma movimentação no final de semana, a gente pode acabar vendo a criação de um gap. O que é o gap? É este ponto em que não tem nada para preencher o preço. É este gap, é este espaço dentro do gráfico. Este espaço se chama gap. E os institucionais, investidores institucionais, usam esses gaps para capturar liquidez. Busca de liquidez é sempre utilizado no mercado de Bitcoin, mercado de criptomoedas, este tipo de gap no BTC Futuros CME. Só que, estatisticamente, os gaps que têm uma maior probabilidade de serem fechados são os gaps de curto prazo, ou seja, gaps que acontecem no curtíssimo prazo, ou seja, no decorrer da semana. Se a gente tem um gap no domingo, a taxa de fechamento deste gap ultrapassa os 90% para este fechamento semanal, dentro da semana. Quanto mais o tempo passa, preste atenção, quanto mais o tempo passa, menor é o percentual de sucesso de fechamento daquele gap. Então muita gente está falando do gap de 77, está falando do gap de 52.900 e muita gente precisa entender que esses gaps têm uma menor validade. Quer dizer que eles não serão fechados? Não estou falando isso, mas eles podem acabar sendo fechados, quem sabe, no próximo bear market. Não é uma garantia, não aposte contra a tendência em um gap que tem 106 dias de idade, porque o percentual para fechamento deste gap é muito menor. Então, o que eu gosto de utilizar são os gaps de curto prazo. Se a gente buscar este gap, não será por conta do gap, entenda isso. Não será por conta do gap. O que a gente tem que olhar é para a estatística de gaps de curto prazo e isso sim faz com que a gente tenha uma pressão para que o gap em 94 mil dólares seja fechado. Então entenda, eu estou colocando sim um peso neste gap, por quê? Porque a gente teve uma grande desvalorização, a gente tem clímax no volume, tá? A gente tem o RSI do gráfico diário batendo em sobrevenda, EMA 200 sendo atingida, a gente tem o medo extremo. E hoje, detalhe, se a gente fechar desta forma, 87, 88, 89, 90, se a gente fechar abaixo de 91.400, com certeza este indicador vai ter uma queda expressiva.
esta queda expressiva coloca ainda uma maior probabilidade de fundo local, pelo menos, para o Bitcoin, usando o histórico. A gente tem liquidações. Entenda o que eu estou querendo dizer. A gente tem que sempre olhar para uma série de indicadores para que a gente possa tomar uma decisão com maior base. Mas não esqueça de estar pronto para todos os cenários. É importante que você esteja pronto para os cenários mais críticos, os piores cenários, porque isso é vital, é sobrevivência. E você, é claro, tem que ter uma exposição e um caixa. Se você não tiver um equilíbrio, você provavelmente ficará desesperado. E um outro ponto crítico: não faça trades se você não tem experiência, se você não tem acompanhamento de um profissional, porque se você está com pouco dinheiro e está tentando trazer a urgência da sua vida para o mercado, você com certeza vai perder muito mais do que ganhar em trade. Você provavelmente será liquidado. A gente está vendo $1,5 bilhão de liquidações de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Então, preste muita atenção, porque esse mercado ele é um mercado de paciência, preparação, planejamento. Você tem que ter uma metodologia, você tem que saber o que você está fazendo e você deve entender os ciclos de mercado e ficar, sim, avesso a trades se você não tem experiência. Dá para ganhar dinheiro com trade? Dá para ganhar dinheiro de forma saudável? Sim, mas você tem que seguir regras bem específicas. E se você está perdidaço, está preocupado, está sendo liquidado ou não sabe o que fazer diante desse tipo de movimento, eu convido você a participar do Grupo Premium, Grupo do Desafio, que são 2 grupos fechados em que eu apresento todas as minhas estratégias, metodologias, planos de ação, tudo com base. Você tem acesso à minha carteira, aos meus investimentos, você tem acesso às minhas operações no mercado futuro, você tem acesso a cada uma das minhas compras, vendas, rebalanceamento, tem acesso a percentual de compra, o que eu estou comprando, por que eu estou comprando, você tem acesso a cada equilíbrio que eu faço, você tem acesso a diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício. E você ainda conta com desconto em parceria com a corretora Bybit. A gente tem uma parceria com a Bybit e a Bybit chega junto para que você tenha um desconto ainda maior em relação aos valores dos nossos grupos Premium e Desafio. Você quer mais informações? Basta você acessar o link da descrição do nosso grupo geral. Vai lá na última mensagem desse grupo, vai ter um @oficial no FX. Clica no @ e o chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Detalhe! O custo para a produção do Bitcoin está em 95.250, o que é mais um indicativo de que a gente está, sim, desvalorizado no preço atual. E isso aqui, historicamente, também traz acelerações. Certo? Vamos falar das altcoins? Estou vendo com bons olhos as altcoins. Não porque elas estão se sustentando, e sim, elas estão se sustentando. Vamos lá, Total 3 está tendo uma movimentação, tá? No gráfico diário, uma movimentação de 1%, enquanto o Bitcoin cai nada menos do que 4,4%. O que isso está acontecendo? A dominância está caindo hoje exatos 1,06%. É uma demonstração de força para as altcoins, que já estão extremamente desvalorizadas, mas que estão formando fundos ascendentes, o que pode abrir espaço para quem está de olho em oportunidades nas altcoins. Mais uma vez, altcoins, alt-season, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que tem as nossas aulas de alt-season, onde eu explico exatamente qual que é a minha visão em relação a uma alt-season para este ano. Mas o ponto em questão é, se a gente está vendo altcoins corrigirem, será que estamos em pontos interessantes? Eu fiz compras de alguns ativos no dia de hoje.
E estou pronto para comprar operações, movimentações mais agressivas de baixa. No entanto, eu quero analisar alguns ativos que são os principais para a gente validar se a gente está em uma correção, se a gente está saudável ou não. Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base no gráfico. Faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. O que a gente falou ontem de Ethereum? A gente tem uma faixa em Ethereum interessante e para quem quer aguardar gatilhos gráficos, a gente tem faixas entre 2.600 e 2.400. Estamos neste momento, justamente neste ponto. A gente chegou a atingir 2.300, muito próximo do fundo que foi formado lá em 2.100, e a gente está vendo uma leve recuperação. Então, este pode ser um ponto interessante para quem não comprou no dia 3 e quer comprar. Faixas de saída, eu colocaria uma gordurinha, mas colocaria um stop para quem quer se posicionar e quer pôr um stop, eu colocaria levemente abaixo dos 2 mil dólares um stop. Trade, eu acho extremamente perigoso enquanto o mercado está formando a sua base de preço. Tá? Então a gente está vendo correção, talvez seja um pouco perigoso você tentar encontrar o fundo, pegar a faca caindo, isso pode ser extremamente perigoso. Vamos falar de Solana, lembra que a gente falou de Solana? A gente falou bastante de Solana ontem e a gente teve uma movimentação e quase cheguei no ponto de compra para Solana. Eu estava de olho justamente nesta área de 618. Tá? A gente já atingiu 130 dólares, que obviamente é um preço muito interessante, e agora a gente está vendo uma leve retração. Se o mercado retomar este ponto, 165 dólares, toda essa movimentação terá sido invalidada e a gente vai ter uma maior probabilidade de voltar para esta área aqui, lateralizar para romper. Se o mercado seguir em uma correção, eu, Luan, vou avaliar compras entre 618 e 786. Tá? A partir de 618 eu já começo a ficar interessado em Solana. Outro ativo que está interessante do ponto de vista gráfico para quem está buscando aí um movimento de compra dos ativos de DePIN, a gente tem Render formando o que é um fundo duplo, capturando liquidez e agora, dependendo da reação, pode ser um movimento sim de fundo duplo e aceleração para buscar pontos superiores. Vejo essa faixa como interessante e sim, esta para mim é uma área interessante de captura de liquidez. Veja que no semanal a gente teve uma rejeição aqui, nada impede que a gente tenha uma rejeição nestes pontos, o que acaba colocando este ponto atual como um ponto também de interesse para quem está de olho em Render. O que mais que nós temos? A boa e velho Pendle. Correção, veja como o Pendle está hiper saudável. A gente teve uma movimentação de alta, olha só. Tivemos uma movimentação de alta, uma recuperação, vou colocar aqui, ó. A gente teve uma movimentação de alta, recuperação. Estamos corrigindo, nos aproximando bastante da área de 618. Falamos sobre isso recentemente. Entre 3 e 2,67 pode sim ser um ponto bem oportuno para quem está buscando compras. Faixas de saída abaixo dos 2 dólares. O que mais que nós temos? Link. Muita gente gosta de link, muita gente pede link. E link tá sim um movimento de captura de liquidez abaixo, podendo chegar até um ponto mais extremo. Eu já vejo o link em um valor bem interessante, mas ele poderia sim trazer uma pernada final para estas áreas aqui de 12, 13 dólares.
No entanto, diante de todo o movimento que a gente está presenciando, pode ser um ponto inicial para escalar compras se você estiver interessado no mesmo. O que mais que nós temos? Muita gente me pede XRP. XRP não demonstra nenhum tipo de movimentação de correção. Eu teria muito cuidado com isso daqui, ó, em XRP, ombro, cabeça e ombro aqui, ó. Tá vendo aqui? Que parece um ombrinho aqui. E isso não me agrada muito não. Se ele começar a perder esta faixa, pode ser que a gente busque áreas bem inferiores. Não seria uma loucura ver uma movimentação como essa em XRP, que está se sustentando muito bem, mas nunca se sabe. Fique atento, sério, fique atento, porque se começarmos a perder este suporte que ele formou aqui, ó, se a gente começar... Oh, meu Deus do céu. Deixa eu colocar uma linha aqui, ó. Vou colocar uma linha aqui. Se ele começar a fechar abaixo desta linha, 2 dólares, começar a fechar abaixo de 2 dólares, pode ser que a gente veja, sim, uma movimentação não muito interessante para quem tem XRP. Poderíamos cair lá para casa de 1,25, o que seria ainda extremamente oportuno para quem ficou de fora. Entre 1,60 e 1,11, na minha humilde opinião, é faixa interessante de buy zone. Mas fique atento e alerta, porque se o mercado fizer este movimento, as quedas podem ser interessantes. Seguindo, a ADA Cardano, inacreditavelmente, a ADA Cardano está em uma movimentação para formar um fundo ascendente ainda. Acelerou. Fizemos fundo topo, fundo ascendente. 618 está numa área de buy zone ADA Cardano. O que mais? Muita gente me pede. Vamos lá. O que vocês me pedem? Bastante. NIR. NIR estava em um ponto crítico. Segue em um ponto crítico. Fundo duplo aqui, tá? Mesma construção gráfica de render. Para mim, tá num ponto bacana. E para a gente encerrar, encerrarmos, e eu quero que você coloque mais ativos que você quer que eu avalie amanhã aqui nos comentários. A AVE está em um ponto crítico. Vejo como um ponto muito oportuno. Estou inclusive avaliando compras em AVE se o mercado trouxer uma pernada adicional de baixa para o Bitcoin. E, por fim, chamar atenção aos agentes de IA que estão tendo uma movimentação interessante. Olha só, a gente está vendo hoje, inacreditavelmente, uma valorização de XBT que teve. Cunha descendente, rompida, voltou a testar, rejeitou e hoje, neste dia maravilhoso, a XBT está subindo 10%. Preste atenção aos agentes de IA. Muitos deles estão se sustentando e subindo. Em um dia como esse, uma valorização, isso chama a atenção de forma bem positiva e deveria chamar a sua atenção também. Então, para você que não está de olho neste setor, pode ser um setor a se recuperar muito bem. Vamos olhar como o Bitcoin se sustenta, como a dominância se movimenta, mas esse movimento positivo nos agentes de IA estão me chamando bastante atenção. Fica de olho e acompanha o nosso grupo geral, tem muita informação nele. Já participa, não perde tempo, o link está na descrição. Vamos ficar de olho e esteja pronto para todos os cenários. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.